Olá! Buenos dias, buenas tardes ou buenas noches. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa quarta aula de revisão aqui no Alternativa A. Eu sou o Prof. Oliveira e juntos e juntas a gente está aí desbravando esses caminhos para conseguirmos conhecer melhor os conteúdos de língua espanhola da prova da URGS. E pessoal, como sempre, eu vou pedir aqui no começo do vídeo, se vocês estão curtindo os conteúdos do canal, estão curtindo os vídeos aqui da revisão do Alternativa A, curtam os vídeos, deixem seu like, comentem, se inscrevam no canal e venham com a gente. Conteúdo gratuito feito para vocês, com muito carinho. Muito bem, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje trabalhando com o tema acentuação, na aula de número 4. Nós temos aí mais 3 aulas anteriores. Se vocês quiserem, deem uma olhadinha aí na playlist de língua espanhola, que vocês não vão se arrepender, viu? Então, vamos lá para conhecer melhor esse conteúdo em língua espanhola. Bom, vamos começar, pessoal, com aquela pergunta reflexiva. Para que serve a acentuação numa língua? Tá? A acentuação, de maneira geral, serve para marcar a tonicidade das palavras. Então, a gente tem a própria palavra, a acentuação. A sílaba tônica é a última e a gente tem o sinal gráfico do til para marcar essa tonicidade. Na língua espanhola não é diferente. A gente também tem a marcação da tonicidade através de um acento. E nas línguas latinas, de maneira geral, se funciona, ou melhor, funciona dessa maneira. Então, muchachos e muchachas, vamos começar então a descobrir essas regrinhas de acentuação, iniciando pela pergunta: quais são os acentos que existem na língua espanhola? Bom, vou dizer para vocês, deixar mais tranquilos e tranquilas, que existe apenas um acento em língua espanhola, que se chama la tilde, ou só tilde, como vocês quiserem chamar, tá? Que é muito similar, inclusive na forma gráfica, ao acento agudo que existe aqui na língua portuguesa. Então, temos essa acentuação é mais tranquilo, não precisamos nos preocupar com outros acentos. E bom, é importante que vocês saibam desde agora que o acento ele vai na vogal da sílaba, ou seja, nas línguas latinas tem essa questão de se acentuar a vogal. Em outras línguas a gente tem consoantes sendo acentuadas, mas aqui é a vogal. Como aqui no nosso meme do Bob Esponja, que está nos dizendo: "Yo después de mi clase de conversación". Então ele está arfando, cansado. Por quê? Porque, numa tradução, seria eu depois da minha aula de conversação, né? Provavelmente língua espanhola. E nós temos aqui dois acentos. Nós temos na palavra después e conversación, ambos nas vogais, tá? Lembrando que isso é muito importante, a tilde só vai em vogais. Então, agora a gente vai iniciar falando das regras de acentuação. Vamos começar pelas regras gerais de acentuação, tudo bem? Então a gente vai ver elas, depois a gente vai ver umas outras regrinhas. Vamos começar pelas regras gerais falando das agudas, tá? Que são as palavras que a gente conhece como oxítonas em língua portuguesa. Então, são as palavras que possuem tonicidade na última sílaba. Então, são as palavras oxítonas em espanhol agudas, sim? Então, tem essa semelhança. E, claro, essas palavras têm uma regra na hora de serem acentuadas. Então, a gente vai ver essa regra agora. Qual é a regra para a acentuação das palavras agudas? Todas as palavras agudas terminadas em N, S ou vogal são acentuadas. Outras palavras com outras letras no final não são acentuadas. E aqui a gente tem um exemplo do nosso grande Quino, que infelizmente nos deixou no ano passado, mas deixou para nós a querida Mafaldita, a Mafalda, que está nos perguntando: ¿qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? Ou seja, que fizeram alguns pobres sus para merecerem certos nortes, né? Norte e sul na parte geográfica. Então a gente tem uma acentuação ali na palavra abran, tá? Por quê? Porque ela é terminada em N, ou seja, terminou em N e nós temos a tonicidade na última, é uma aguda, precisa ser acentuada, tudo bem? Então agora a gente vai para outra regra, que são as palavras graves ou llanas, como vocês quiserem chamar, tudo bem? Como funciona a acentuação dessas palavras? São as palavras que possuem uma tonicidade na penúltima sílaba e por isso são acentuadas. São as palavras que em língua portuguesa a gente conhece como paroxítonas, tá? Então existe essa outra similaridade com a língua espanhola.
E claro, elas também possuem uma regra específica. A regra de acentuação é que todas as palavras graves são acentuadas, exceto palavras terminadas em N, S ou vogal. Ou seja, nós temos uma inversão da parte anterior, da parte das agudas. Então aqui, as palavras que são acentuadas são as que não são terminadas em N, S ou vogal. Então aqui no exemplo, novamente da Mafalda, nós temos então a palavra Pérez, que na verdade é um sobrenome, né, em língua espanhola. Então, Pérez, Pérez, Pérez. A acentuação ocorre, então, na penúltima sílaba e ela é terminada em Z. Então, beleza, nós podemos acentuar, porque, não só podemos, como devemos acentuar, porque entra nessa regra. E agora, gente, a gente vai para outra regra, as palavras esdrúxulas, tá? Como se acentuam essas palavras, tá? São as palavras que possuem uma tonicidade na antepenúltima sílaba, que são conhecidas em língua portuguesa como proparoxítonas, tá? E claro, nós também temos uma regra para essas palavras. E o melhor é que essa regra é bem mais tranquila, tá? A regra de acentuação é que todas as palavras esdrúxulas são acentuadas. Todas, com qualquer vogal, terminadas, independente da vogal, são acentuadas. Nós temos aqui o exemplo, novamente, da Mafalda. Papá, del otro lado del mar está África, no? Sí. Então a gente pega a palavra África, tá? E a gente percebe que são 3 sílabas. África. A é a sílaba tônica, ou seja, consequentemente, existe a acentuação por ser uma esdrúxula, independente da letra que termina ao final da palavra. Então, mais uma regra de acentuação. E para encerrarmos as regras gerais, muchachos e muchachas, nós temos as palavras sobresdrúxulas. O que são as palavras sobresdrúxulas? São as palavras com uma tonicidade na sílaba que fica antes da antepenúltima. Nós não temos uma equivalência em língua portuguesa. É algo muito específico da língua espanhola. Então, é uma regra que nós não podemos fazer uma comparação direta, né? E também possui uma regra de acentuação específica, tá? Todas as palavras sobre esdrúxulas são acentuadas, exceto algumas que têm o sufixo, ou seja, a terminação, mente, e que possuem uma raiz com uma palavra já acentuada sem esse sufixo, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nos exemplos na nossa direita. Nós temos a palavra construye-se-lo. Vamos contar as sílabas. Construye-se-lo. 5 sílabas e o tru é a 4ª sílaba da direita para a esquerda, ou seja, uma sobresdrúxula. A mesma coisa em quítatelo, a 4ª da direita para a esquerda, mais uma acentuação. Porém, a gente tem a palavra cálidamente. A acentuação ocorre em K. Por quê? Porque nós temos as sílabas cálidamente. Nós temos 5. E justamente a 5ª, da direita para a esquerda, é acentuada. Por quê? Porque a palavra cálido entra na regra das esdrúxulas, ou seja, ela já é acentuada. Então, com o sufixo mente, ela não vai ser acentuada em outro momento, senão na parte com K. Por isso que ela é acentuada no início, tá? Então, é importante que vocês cuidem essa parte das sobresdrúxulas, tudo bem? Bom, gente, agora a gente vai para as regras de acentuação específicas, que são conhecidas também como exceções na língua espanhola. Então, a gente vai conhecer elas agora, mas não se preocupem, não é nada impossível, nada difícil, tudo bem? Vamos lá, então. Bom, quais regras específicas nós temos? Primeiro, as palavras com hiatos. E agora a gente vai fazer uma breve rememorização, aí, criando uma palavra, do que são hiatos, tá? Os hiatos são palavras que têm uma vogal forte e uma vogal fraca. Lembrando que fortes são A, E, I, O, e as fracas são I e U. E quando existe essa separação das sílabas, nós temos uma vogal forte numa sílaba e uma vogal fraca em outra, ocorre um hiato. Elas têm que estar juntinhas, né? Interligadas, só que em sílabas diferentes. Então, na língua espanhola, a regra de acentuação para o hiato é que o acento deve ser colocado na vogal fraca e todos os hiatos são acentuados. E daí vocês podem perguntar, mas Joe, até as palavras que têm as regras anteriores são acentuadas, mesmo que se quebre uma regra? Muchachos e muchachas, sim. Elas são acentuadas mesmo que a regra seja quebrada. E a gente vai ver aqui
no exemplo da imagem, tá? Que nos fala assim: ¿Algún día piensas salir de tu cama e hacer algo com tu vida? Libra com uma mãozinha de não. Não quero falar sobre isso. Pessoal de Libra é uma brincadeira, tá? Por favor, leve na esportiva, tudo bem? Bom, vamos pegar ali a palavra dia, tá? Dia possui duas sílabas. Dia. Beleza. Agora fica aquela questão. Ela é uma grave, ou seja, é uma grave que tem uma acentuação na penúltima e é terminada em vogal. Teoricamente ela não seria acentuada, porém nós temos um hiato. O I, que é uma vogal fraca, e o A, que é uma vogal forte. Então acaba tendo essa acentuação. A palavra todavia, por exemplo, a mesma coisa. Terminada em vogal, é uma grave, mas ela é acentuada. Por quê? Porque é necessário ter o hiato e acaba ocorrendo a acentuação. Tudo bem? E bom, nós temos uma outra regra específica que são as palavras monossilábicas. E lembrando que uma palavra monossilábica é uma palavra que tem apenas uma sílaba. Tá? A própria palavra monossilábica explica pra gente o que ela é. E bom, qual é a regra para acentuação das monossilábicas? Não são acentuadas em língua espanhola, salvo exceções. E agora a gente fica, meu Deus, como assim exceções? Calma, pessoal, a gente vai ver essas exceções aqui, tudo bem? Mas elas, de maneira geral, não são acentuadas. A gente tem alguns exemplos ali. As palavras paz, mês e gris. Elas não são acentuadas, por quê? Porque elas são monossílabas. Ah, mas tem alguma maneira de colocar acento? Sim, mas não nessas. Nós vamos ver depois as exceções, mas por enquanto, fiquem com isso de que elas não são acentuadas, tudo bem? Porque elas não são mesmo. Bom, gente, agora a gente fala do acento diacrítico, mas eu quero pedir novamente, se vocês chegaram até aqui no vídeo, deem um like, se inscrevam no canal, deem essa ajuda pra gente aqui do Alternativa A, que está fazendo aí conteúdos gratuitos para vocês de revisão, tudo bem? Então, vamos continuar aqui, gente. Vamos falar do acento diacrítico ou acento diferencial, como vocês quiserem falar, tudo bem? Independente do nome, a função é a mesma. Bom, o que é esse acento diacrítico, né? Para que ele serve também? Ele serve para realizar então uma diferença entre alguma palavra que possui uma grafia igual. Então a gente tem duas palavras com a mesma grafia, né? As mesmas letras, e possuem significados diferentes. Ou seja, nós temos uma mesma palavra com diferentes significados. E como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar a tilde, a gente vai colocar um acento para diferenciar uma de outra, tá? E quais são os tipos de acento diacrítico que a gente tem em língua espanhola? A gente tem as palavras que mudam de classe gramatical e as palavras que mudam para interrogativas e exclamativas. E agora a gente vai ver esses dois tipos de palavras, tudo bem? Vamos começar então aqui pelas palavras que mudam de classe gramatical, tá? Então eu vou pedir aí que, por favor, tu que está vendo esse vídeo, dê uma pausa, dá uma olhadinha nessa tabela, vê quais são as palavras e a gente já volta. Enquanto isso, eu vou tomar um gole de água. Pausou? Anotou? Muito bem. Então vamos lá. Nós temos 8 palavras em língua espanhola que possuem esse acento diacrítico, ou seja, diferencial, que mudam de classe gramatical. Nós temos as palavras de, el, mas, mi, se, si, te e tu, tá? É importante que vocês saibam essas palavras. Por quê? Porque chega na hora da prova, elas aparecem. E, se vocês verem sem o acento, elas possuem um significado. E com acento possuem outro. E o que acontece? Vocês estão fazendo uma questão por contexto e, se vocês veem e não compreendem um acento, a resposta pode ser diferente. E às vezes nós temos sim pegas ratões para confundir vocês nas provas. Tudo bem? Então, dê uma olhada que nós mudamos, eu não vou falar todas, claro, mas nós mudamos de classe gramatical quando se coloca um acento aqui. Bom, e nós temos também o acento diacrítico em palavras interrogativas e exclamativas, tá? O que acontece? Quando uma frase possui uma conotação de interrogação e exclamação, seja com pontuação, ponto de exclamação ou ponto de interrogação, ou não, pode ser uma palavra com voz ativa ou voz passiva, essa palavra vai levar tilde, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na acentuação. Nós temos 8 palavras que, quando são passadas para uma frase com interrogativa ou exclamativa, levam acento. Então, são as palavras que, quien, donde, qual, quanto, quando, porquê separado e porquê junto, tá? Quando a gente coloca, então, ali na coluna da direita, a tilde,
é porque a frase de vocês é exclamativa ou interrogativa, independente se tiver pontuação. Se tiver uma conotação de exclamação ou de interrogação, vai o acento, tá bom? Muito bem, muchachos e muchachas. Chegamos então aos exercícios e hoje a gente vai resolver duas questões da URGS, pessoal. Então, prepara o lápis aí, vamos dar uma olhada nessas questões com calma e nos aprofundarmos nelas para a gente ver que não é nada difícil, nada impossível. Então vamos lá. URGS de 2015, número 52. Tá? Considere as seguintes afirmações sobre regras de acentuação de palavras do texto. 1. As palavras bongo, mas e algum são oxítonas e seguem a mesma regra de acentuação. 2. As palavras oscureció e cuestión são acentuadas porque formam hiatos. E 3. As palavras títulos e público são proparoxítonas e seguem a mesma regra de acentuação. E ali nós temos, então, as opções. Muito bem, pessoal. Vamos começar aqui, então, pela número 1. As palavras bongo, mas e algum está dizendo que são oxítonas e que elas seguem a mesma regra de acentuação. Primeiro, vamos ver se elas são realmente oxítonas. Bongo, beleza. Mas, beleza. Algum, beleza. Todas com tonicidade na última sílaba e terminadas em OS ou vogal. Perdão, NS ou vogal. Então, tudo bem. Não tem problema. Nós sabemos, então, que elas são oxítonas. Mas tem alguma coisa que não está soando muito bem aqui, não é mesmo? Bom, tem sim. E é a palavra mas. Por quê? Porque por mais que ela seja uma oxítona ou aguda, como vocês quiserem chamar, terminada em S, ela é uma palavra que segue uma outra regra, que a gente viu agora há pouco, que é a regra de acento diacrítico ou acento diferencial, porque nós temos o mas sem o acento. E daí muda o sentido. Então elas não seguem a mesma regra, por mais que sejam oxítonas. Tá? E aqui também a gente tem a questão de ser uma palavra monossilábica. Tá bem? Então vamos para 2. As palavras oscureció e cuestiono são acentuadas, porque formam hiatos. Separação de sílabas, pessoal. Fazendo um dedinho, bem tranquilamente. Oscureció. Opa. Oscureció. Não, é oscureció. Ah, então nós não temos um hiato aqui. Por quê? Porque tanto a letra I quanto a letra O estão na mesma sílaba. Elas não estão em sílabas diferentes. Então aqui a gente não tem um hiato. Ou seja, a regra de acentuação utilizada aqui não é hiato, mas sim a regra de ser uma palavra aguda. Ou seja, uma aguda terminada em vogal. Por isso que ela é acentuada. Vamos ver a palavra question. Question. Ou question. Não. Question. Ou seja, nós temos então essa outra palavra, tem duas sílabas e tem a parte final dessa palavra com uma terminada em N que acaba sendo aguda. Ou seja, nós não temos um hiato, porque tion está tudo junto. Ou seja, não, essas palavras elas não são hiatos, tá? Elas são oxítonas ou agudas. Tá? E vamos para 3 agora. As palavras título e público são proparoxítonas e seguem a mesma regra de acentuação. Nós sabemos que é a correta, mas vamos dar uma olhadinha por quê. Títulos, 3 sílabas. Público, 3 sílabas também. Então, são proparoxítonas ou estrújulas e seguem a regra de acentuação porque elas precisam ser acentuadas da direita para a esquerda na terceira sílaba e elas estão acentuadas, nos dando a letra C. Então, essa é a resposta. E para encerrar, vamos para o último exercício, gente. URGS de 2017, questão 64. Considere as seguintes afirmações sobre regras de acentuação. 1. As palavras extrañísimos e pléjades não seguem as mesmas regras de acentuação. 2. As palavras tu e mas são monossílabas e possuem acentos diferenciais. E 3. As palavras caídos e vias são acentuadas porque são hiatos. Vamos começar então pela 1. Está dizendo que elas não seguem as mesmas regras de acentuação. Vamos ver então? Vamos fazer a separação de sílabas, né? Extrañísimos. Beleza. Pléjades. Beleza. Então a gente percebe que a acentuação ela vai ocorrer ali na tonicidade, na terceira sílaba da direita para a esquerda. Então, bueno, a gente tem que considerar que as duas são palavras esdrúxulas ou proparoxítonas. Mas espera aí,
A questão está dizendo que elas não seguem as mesmas regras. Pois então, gente, elas seguem as mesmas regras. Então essa questão automaticamente está errada. Por quê? Se tirasse o não, ela estaria certa, mas está negando que elas são que elas possuem a mesma regra. E elas possuem sim. Ou seja, elas são esdrúxulas, então essa alternativa está incorreta. A 2. As palavras tu e mas acabam sendo monossílabas e possuem acentos diferenciais. Mas a gente já viu que sim, é uma monossílaba na questão anterior que possui acento diferencial. Agora vamos pensar no tu. Beleza, tem um tu de tu, a segunda pessoa do singular. Mas a gente tem em língua espanhola um outro tu, que é o tu de teu, que é o possessivo. Então a gente tem um acento diferencial, sim. Ou seja, tu e mas são monossílabos, que possuem apenas uma sílaba, e têm realmente acentos diferenciais, porque ambas sem o acento significam outra coisa. Então, essa está correta. Beleza, a 2 a gente sabe que está correta. Vamos ver a 3 agora. As palavras caídos e dias são acentuadas porque são hiatos. Separação de sílabas, pessoal. Caídos. Temos um hiato, porque o A e I estão em sílabas diferentes e são, consequentemente, uma vogal baixa e uma vogal alta. E depois, dias. A mesma coisa, também são hiatos. Ou seja, ambas são hiatos, acabam sendo terminadas em S. Teoricamente, elas não seriam acentuadas, mas pela regra do hiato, elas são. Então, elas sim são acentuadas porque são hiatos, nos dando, então, a letra D. A 2 e a 3 estão corretas. Muito bem, muchachos e muchachas. Chegamos ao fim dessa aula aqui no Alternativa A e eu queria agradecer muito a vocês que estão gostando dos vídeos, estão vendo, estão curtindo, estão comentando, estão se inscrevendo no canal. E por favor, continuem, nos deem esse help, nos deem essa ajuda para a gente continuar ajudando vocês. Muchas gracias por la atención. Até o próximo vídeo. Harta abraços. Tchau!